Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, nós agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos também a este Pai de infinita misericórdia, de infinita justiça, por ter nos concedido mais esta oportunidade que nós conhecemos ou denominamos com o nome de reencarnação. Mais uma oportunidade da vida para que possamos aprender, para que possamos sair daqui do corpo físico quando retornarmos para casa, a nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, um pouco mais esclarecidos do que quando para cá nós fomos enviados. E por isso nós agradecemos a Jesus. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso modelo e guia, nosso mestre e Senhor, conforme nós encontramos na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos mensageiros do Cristo, estes companheiros que nós denominamos como anjos de guarda, estes que nós os denominamos como espíritos protetores, espíritos guias, espíritos auxiliares. Não importa o nome, mas sem sombra de dúvida que estes companheiros estão sempre com aquela disposição firme em nos auxiliar em nossa trajetória. E também temos que agradecer constantemente àqueles que, via de regra, nós até esquecemos, mas também são anjos de guarda que estão conosco fisicamente nos nossos agrupamentos familiares, nos nossos locais de trabalho, na via pública, constantemente somos auxiliados. Esses também são anjos de guarda na nossa vida. E agradecemos a todos vocês que aqui estão constantemente conosco nesta sala virtual para refletirmos juntos acerca dos ensinamentos de Jesus. E hoje, aqui nos encontramos nesse dia 24 de setembro do ano de 2020 para mais este momento de estudo, mais este momento de aprendizado para todos nós, porque todos nós estamos aqui em sala de aula. Não estou aqui com aquele propósito de ensiná-los, mas estamos aqui todos aprendendo juntos. E hoje, para as nossas reflexões deste momento, trouxemos aqui o capítulo de número 10, do livro Apostilas da Vida, de autoria do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, o capítulo de número 10 tem como título No Caminho Comum. Então, aqui André Luiz nos traz belíssimas reflexões sobre o nosso comportamento no caminho comum e como deve ser o nosso comportamento, ou deveria ser, e com certeza um dia será, o comportamento de todos nós perante o Evangelho, ou com o Evangelho internalizado na nossa vida, na nossa consciência, nas nossas atitudes, nas menores atitudes do dia a dia. Então aqui André Luiz, ele vai fazendo aqui uma comparação do egoísmo com o Evangelho. O egoísmo se comporta assim, e o Evangelho se comporta de uma forma, ou nos ensina a nos comportar de uma forma completamente diferente. Então aqui ele começa nos dizendo o seguinte, que diz o egoísmo, exijo. E é exatamente assim que nós nos comportamos na nossa condição de egoístas, onde ainda exigimos dos outros, em especial, aquilo que nós ainda não temos condições de fazer. Então ele diz o egoísmo, exijo, diz o Evangelho, cooperarei. Então assim deve ser o nosso comportamento, de acordo com o Evangelho, não de acordo com o egoísmo, exigindo, mas
nos colocando à disposição para o trabalho de cooperação. E aí ele diz na sequência que clama o egoísmo. Eu tenho a posse, ou melhor, eu tenho e posso. No entanto, clama o Evangelho. O Senhor lembrar-se-á de nós com a sua bênção. Então, assim, sem sombra de dúvida, deve ser o nosso comportamento conforme o Evangelho. Clama o Evangelho que o Senhor lembrar-se-á de nós com a sua bênção. Não naquela condição de egoísta, onde eu tenho e posso e faço acontecer. Não, de forma alguma. Não deve ser este o nosso comportamento. E ainda ele nos diz o seguinte: pede o egoísmo, entende-me. Assim fala o egoísmo, assim pede o egoísmo. No entanto, o Evangelho pede da seguinte maneira: deixa-me auxiliar. Então, assim também deve ser o nosso comportamento, não pedir para que os outros nos entendam, mas nos colocando à disposição e com disposição firme e constante para auxiliar os companheiros de jornada. E ainda ele diz: grita o egoísmo, sou amado. Afirma o Evangelho, amo. Assim também deve ser o nosso comportamento, não ficarmos gritando que somos amados ou que precisamos ser amados, mas sim nos colocarmos na condição de verdadeiramente amar os nossos companheiros de jornada, em primeiro lugar, aprendendo o auto-amor, ou seja, para conosco mesmo. E ainda diz André Luiz: diz o egoísmo, nunca mais. Diz o Evangelho: servirei ao bem sem descanso, servirei ao bem sem jamais me cansar, sem jamais parar. Então, assim deve ser o nosso comportamento conforme o Evangelho, servindo sem momento de descanso para a nossa vida. E ainda ele diz em relação ao egoísmo: assevera o egoísmo, não suportarei. Assim, normalmente, é o nosso comportamento quando estamos passando por dores e sofrimentos, nós reclamamos e dizemos que não suportaremos mais aquela condição. E aí diz o Evangelho: o céu dar-me-á resistência. Então, assim é o Evangelho e assim deve ser o nosso comportamento, com resistência perante as dificuldades da vida. E ainda André Luiz acrescenta que clama o egoísmo: jamais perdoarei. Assim é o comportamento da maioria de nós, ou de todos nós, que ainda nos encontramos doentes nesta condição de egoístas. Então ele diz que o egoísta se comporta exatamente assim e diz que jamais perdoará. No entanto, clama o Evangelho: desconheço o mal. Então aquele que se esforça constantemente em andar aqui na vida de conformidade com o Evangelho, ele desconhece o mal. Mesmo que alguém chegue até ele e fala: fulano, fulana, mas aquele comportamento daquela pessoa para com você está errado, ela está te prejudicando ou ela te prejudicou, você vai deixar assim? Como se diz no linguajar popular, você vai deixar barato, você não vai reagir, você não vai dar o troco. E aí aquele que anda de acordo com o Evangelho, conforme André Luiz aqui nos fala, ele vai te falar assim: que mal ela me fez? Ela não fez mal nenhum para mim, ela fez mal foi para ela mesma. Ou seja, desconheço o mal que ela me fez, porque na verdade, mesmo que neste momento você tenha sido prejudicado, mas o verdadeiro prejudicado não foi você, foi a outra criatura que desequilibradamente usou daquele momento de desequilíbrio para
de uma certa forma, lhe prejudicar. Mas o verdadeiro e maior prejudicado é aquele que praticou, conforme Chico Xavier nos fala, é preferível que você seja prejudicado do que você ser aquele que prejudica alguém. É preferível, à luz do Evangelho do Cristo, você ser ferido do que você ferir alguém. Então aqui André Luiz vai nos dizendo desta forma. E aí ele diz ainda que diz o egoísmo: tudo é meu. No entanto, diz o Evangelho: tudo é nosso. Então, assim deve ser o nosso comportamento, porque nada aqui é meu, tudo aqui é nosso e por empréstimo, porque posse verdadeira nós não temos de nada, apenas das nossas atitudes. As nossas atitudes, boas ou más, estas com certeza são nossas, é o nosso patrimônio. São aquelas atitudes boas ou ruins que nós levaremos como moeda no nosso coração. E aí nos diz ainda André Luiz que o egoísmo reclama. No entanto, o evangelho sacrifica-se. Então nós que ainda nos comportamos equivocadamente nesta condição de egoístas que ainda nos encontramos, nós reclamamos. Nós reclamamos de tudo e de todos, nada está bom para nós, reclamamos até de Deus, colocamos defeito até em Deus. No entanto, aquele que se comporta em conformidade ou de acordo com o Evangelho, ele sacrifica-se sem reclamar de nada, agradece constantemente até o sacrifício, que é momento de aprendizado. E ainda ele diz que o egoísmo absorve. No entanto, o evangelho se espalha em doações. Então, assim deve ser também o nosso comportamento, espalhar em doações e não absorver achando que tudo é nosso. E aí ele diz que o egoísmo recolhe para si. O egoísmo recolhe para si. No entanto, o evangelho semeia constantemente com amor, a benefício de todos. Então, o Evangelho, aquele que se comporta em conformidade com o Evangelho, ele se preocupa não com ele, mas ele se preocupa com o conjunto e semeia com amor em benefício de todas as criaturas, incluindo ele. E aí ele diz ainda que o egoísmo precipita-se. No entanto, o Evangelho espera. Então, aqui ele nos dizendo que aquele que se comporta ainda de forma egóica, ele vai, por qualquer coisinha, estar se precipitando. No entanto, aquele que se comporta conforme o Evangelho nos diz, conforme Jesus nos diz sobre a necessidade constante da vigilância e da oração, e conforme Emmanuel nos diz que precisamos constantemente lavar os nossos pensamentos na fonte pura e cristalina da oração, então se nós passarmos a nos comportar assim, sem sombra de dúvida que ao invés de precipitarmos no precipício, nós esperaremos calmamente, com esperança, com otimismo, com fé no futuro e agindo constantemente. Não é aquele esperar de braços cruzados, mas agindo. E ainda ele diz que o egoísmo toma posse. O egoísmo toma posse como se tudo fosse dele. No entanto, o Evangelho auxilia. Assim deve ser também o nosso comportamento, ao invés de agirmos nesta condição ou desta forma, achando que as coisas são nossas, tomando posse, mas agindo corretamente conforme o Evangelho, auxiliando constantemente. E ele diz, por último, que o egoísmo proclama eu. O egoísmo proclama desta forma, eu. No entanto, o Evangelho apregoa nós. Assim deve ser o nosso comportamento, não eu, mas sim nós. Porque todos nós aqui nos encontramos nesta imensa sala de aula no mesmo processo de aprendizado. É lógico que muitos aqui se encontram
também em sala de aula, em aprendizado, mas só que ele já caminhou um pouco mais, ele já se encontra na posição de um professor, de um mestre, de um educador. Também ele pode se encontrar numa condição de um enfermeiro, de um médico, de almas, auxiliando aquelas criaturas que ainda não aprenderam a lição, que é a maioria de nós. E aí ele diz ainda na sequência, no último parágrafo, que é fácil conhecer a nossa posição dentro da vida. É fácil conhecer a nossa posição dentro da vida. É só nós observarmos o nosso comportamento. Não precisamos fazer muito esforço. É só nós observarmos o nosso comportamento, conforme ele foi fazendo esta comparação entre o egoísmo e o evangelho, que nós chegaremos à conclusão de uma forma muito fácil, sem muito esforço, se nós estamos andando em conformidade com o evangelho ou de acordo com o egoísmo. E aí ele diz aqui no último parágrafo da seguinte maneira: pelas nossas próprias atitudes no caminho comum, nas relações habituais de uns para com os outros, sabemos, em verdade, se ainda estamos na noite do personalismo delinquente, ou seja, no egoísmo, ou se já estamos atingindo a alvorada renovadora com o inovidável mestre da cruz, ou seja, se estamos agindo de acordo com o Evangelho. Será que nós ainda estamos ou ainda nos encontramos na noite escura do personalismo delinquente? Ou já estamos chegando, pelo menos, próximo da claridade da alvorada renovadora com o inovidável Mestre de Nazaré? Então, este é o fechamento que André Luiz nos dá aqui em relação a estas reflexões. E aí ele traz uma notinha de rodapé nesta mensagem que diz o seguinte: façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Então, sem sombra de dúvida, que é uma caridade para conosco e para com os outros, quando nós cumprimos os nossos próprios deveres aqui na vida e perante a vida, na sociedade e perante a sociedade, onde quer que nos encontremos. E para encerrarmos as nossas reflexões, vamos ler aqui, de uma forma bem pausada, uma mensagem que recebemos hoje, atribuída também a André Luiz, que tem como título Traços do Caráter Espírita. Traços do caráter espírita, que nós podemos dizer também traços do verdadeiro cristão ou do verdadeiro ser humano. Então André Luiz nos diz o seguinte, que nós precisamos nos comportar aqui na vida com dignidade, no entanto, sem orgulho. Nós precisamos nos comportar de forma humilde, no entanto, sem subserviência. Nós precisamos nos comportar aqui na vida com devotamento, no entanto, sem apego. Nós precisamos nos comportar aqui na vida com alegria, no entanto, esta alegria de forma comedida, sem excesso. Nós precisamos nos comportar aqui na vida, nós precisamos, sem sombra de dúvida, nos comportarmos aqui na vida com liberdade. No entanto, essa liberdade, ela não pode ser vista daquela forma assim, sem licença. Da mesma forma que nós precisamos nos comportar aqui com firmeza, no entanto, sem petulância. Ao mesmo tempo que nós precisamos ter fé aqui na vida, no entanto, sem exclusivismo. E ainda André Luiz nos diz que nós precisamos de raciocínio, no entanto, sem aspereza. Nós precisamos também de sentimento, porém, sem pieguice. Nós precisamos praticar constantemente a caridade, no entanto, sem presunção. Nós precisamos praticar constantemente aqui na vida a generosidade, porém, sem vaidade. Nós precisamos cooperar constantemente, sem exigir nada em troca.
nós precisamos respeitar todos e tudo, no entanto, sem bajulice. E ainda nós precisamos ter valor e dar valor, no entanto, sem ostentação. E ainda nós precisamos aqui na vida ter coragem e agir com coragem, no entanto, sem intransigência. E ainda ele diz que nós precisamos admiração, nós precisamos de admiração e admirar as coisas belas aqui da vida, no entanto, sem invejar. E por último, ele diz que nós precisamos de otimismo. Nós precisamos aqui na vida constantemente de otimismo, porém, esse otimismo não pode ser de uma forma cega, ou seja, na condição de uma ilusão. E por último, ele diz que nós precisamos constantemente trabalhar para e pela construção da paz. No entanto, não levando esta paz para o lado da preguiça, porque muitos de nós falamos e pregamos que queremos a paz, mas na verdade nós estamos nos afogando na preguiça e querendo ficar quietinho no lugar, dizendo que estou em paz, mas com preguiça de fazer alguma coisa. Então, por isso que ele diz que nós precisamos sim de paz, porém não podemos confundir essa paz com preguiça. Essa paz, ela tem que ser constantemente em movimento, essa paz tem que ser constantemente em trabalho edificante. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos vocês. Até breve, meus irmãos.